Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil ao mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Essa questão. Acredito Até que... onde vai, até onde não vai. Sim. Bom, acredito que tudo isso é real. Começo por aí. Uhum. Eu já ouvi muitos crentes dizendo assim, não, mas maldição sem causa não se cumpre e não há encantamento contra Jacó. Ok. Só que não há encantamento sobre a pessoa que não dá a brecha. Uhum. Ou seja, se há uma causa, há como aquele mal perpetuar, sim. Porque a Bíblia diz que a maldição ela vai até a 3ª e 4ª geração. Então algo ruim pode acontecer de família, se aquilo não for quebrado. Então toda maldição, ela tem que ser quebrada, sim. Eu não acredito assim que uma pessoa bem convertida, uma pessoa que não dá brecha para o inimigo, que a maldição ela vai perpetuar na vida dela. Não, daí não. Só que o problema é que as pessoas muitas vezes, elas não têm uma vida com Deus. E elas querem se apegar à palavra, só que com N portas abertas na vida delas. Levando a vida do jeito que querem. Exatamente. Querem só a parte boa da Bíblia, né? Mas os compromissos eles não assumem. Então, a partir do momento que ela está quebrando princípios espirituais, há uma porta aberta para o mal entrar. Então, tem uma causa por onde aquela maldição pode entrar. Aí as pessoas dizem assim, não, mas toda a maldição foi quebrada no dia que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Só que foi quebrada a maldição do pecado. As outras maldições, elas têm que serem quebradas a partir do momento que há uma vida com Deus. Por exemplo, quando Moisés ele se encontrou com Deus através aquela sarça ardente que ele se aproximou e teve aquele encontro espiritual, primeira coisa que Deus disse para ele é, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. O que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, a partir de agora, para que a maldição não impere mais na tua vida, você vai ter que mudar de caminho. Então tira essa sandália, ou seja, muda o caminho, fecha a porta, para que a maldição não tenha mais poder sobre a tua vida, para que a ação daquilo que trouxe uma desgraça para a tua vida acabe. A maioria das pessoas, e eu tenho um certo temor disso, porque muita gente está levando a vida com Deus na brincadeira. Sim. Acha bonitinho, Deus está na moda, tô indo na igreja, tão legal, tô escutando o Tiago, tô gostando. E a vida com Deus não é uma brincadeira, Sim. É uma vida de exclusividade. Sim. Né? Um dos princípios que eu ensino lá no Método Destiny é o princípio da exclusividade. Você assinar um contrato de exclusividade com Deus. Né? E não dá para brincar com isso. Por quê? Quando você, a partir do momento que você entra no mundo espiritual, você colocou seu nome ali, Sim. me converti, o mundo espiritual agora começa a batalhar por você. Você levando na brincadeira ou não, a guerra está acontecendo. Com certeza. Então o problema é que você leva na brincadeira, mas os demônios não estão levando na brincadeira. Isso aí que você trouxe, Thiago, sobre a partir do momento que você se converte. A partir do momento que você começa a ajudar pessoas também pode se enquadrar nisso? Quando você começa a ajudar pessoas com conselhos, com orações? Claro, porque o inimigo da nossa alma, ele não quer de forma alguma que a gente transforme a vida das pessoas, né? Isso aí contra o que ele faz. Ele veio para matar, roubar e destruir. A gente vai transformar? Então, é lógico que a guerra aumenta. Então, não tem problema nenhum você entrar nessa guerra. Você vai ganhar, mas saiba quem está entrando. Porque tem gente que... eu vou usar o nome de Deus aqui para ganhar audiência. Vou usar o nome de Deus para vender alguma coisa. Não tem problema. Quer fazer? Faça. Mas sabe que você está entrando numa guerra. Está preparado para isso? Tem que estar preparado para o mundo espiritual. Entendi. E eu estava até pensando sobre isso. Por exemplo, a questão do horóscopo diário que as pessoas veem. Por trás daquelas entrelinhas, daquela previsão, existe uma porta que se abre. Porque aquela previsão ali, independente dela ser uma previsão boa ou uma previsão ruim, tu tá abrindo porta para que aquilo que influencia no natural possa também agir contra a tua vida para te derrubar. Por que a Bíblia diz, né, o próprio salmista orou para que o Senhor guardasse a entrada e a saída dele? Porque no meio do nosso percurso do dia, há muitas armadilhas que nós nem imaginamos. Armadilhas espirituais que muitas vezes estão preparadas contra nós. Ou seja, eu não vejo, mas a armadilha pode estar ali.
Uhum. E a maneira de Deus me guardar é se eu andar pela palavra. Se eu estiver fora da palavra e não conduzir a minha vida pela oração, porque é a oração que vai mover os cenários. É a oração que vai indo na minha frente, preparando as coisas, né? Exatamente. Isso tem a ver com aquele versículo que os olhos são a janela do corpo? Também. Você tá vendo e você tá absorvendo? É que, na verdade, assim, ó, a partir do momento que tu pega qualquer... Por exemplo, tu pega o livro do pastor Tiago Brunet, né? Esse livro tem conhecimento ali, mas tem uma identidade espiritual também. Então, você pode estar lendo um livro de conhecimento que tem uma identidade espiritual. E aquela identidade espiritual, de alguma maneira, vai se apegar a você. Então, da mesma maneira que a gente crê que a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, então, o que não é palavra de Deus, Também por exemplo... influencia. Exatamente. É por isso que tem que ter cuidado com o filme que vê. Sim. Tem gente que tá viciada em filme de terror, música que escuta, que Uhum. tudo tem uma identidade espiritual. Pornografia, Sim. tudo isso, existe uma identidade espiritual, acredito muito nisso. Sim. É por isso que, por exemplo, eu tenho 4 filhos, Sim. eu converso muito com meus filhos sobre isso. Cuidado com o que vocês veem, Uhum. cuidado com o que vocês escutam. Sim. Porque nós temos a proteção divina, mas a gente pode abrir a porta. Eu acho que essa é a frase que você tem que gravar de todo esse Brunecast de hoje. Cuidado com as portas abertas. Exatamente. Tem gente que abre a porta na vida sexual. Sim. Deus perdoa o pecado, Sim. mas a consequência da porta aberta pode ficar por gerações. Exatamente. Existem portas abertas na vida financeira. Gente que usa o dinheiro Uhum. que Deus dá, que Deus te deu saúde Sim. para ganhar, e usa para vícios, e usa para coisas que tiram o dinheiro dessa bênção divina. É verdade. E aquilo que tu falou ali, Wesley, por exemplo, do sapato, né? Uhum. Por exemplo, a minha sogra, quando eu conheci ela, né, ela não era uma cristã bem convertida, mas ela tinha como prática nunca jogar uma roupa para dentro do guarda-roupa virada, Eita, sabe? não pode? Eu tô dizendo isso. Não Eu tô pode? dizendo O Wesley é muito supersticioso. as pessoas têm muitas superstições. Wesley Entende? arrumando guarda-roupa hoje. As pessoas têm superstições, tu estava falando do calçado virado, né? Ou seja, tudo isso são práticas que a partir do momento que a pessoa coloca a fé dela naquilo ali, ela está atraindo algo negativo. Porque o mundo espiritual não para, entende? E a única coisa que bloqueia o mundo espiritual de entrar numa casa é as portas que estão abertas para ele entrar naquela casa. Algo interessante, quando Jesus chegou em Gadara, o endemoniado que estava destruindo a vida daquele homem, aliás, os espíritos imundos que estavam destruindo a vida daquele homem, chegaram a Jesus e perguntaram: o que tu está fazendo aqui? E Jesus, a presença de Jesus estava expulsando aquele mal da vida daquele homem. E o que eles pediram para Jesus? Permita-nos entrar nos porcos. Sabe por quê? Porque os espíritos imundos não têm permissão para entrar em um corpo ou entrar no animal de uma pessoa se não tiver uma porta aberta. Eles precisam de uma porta aberta. É que nem as pessoas que usam o espelho na porta. Para que é o espelho na porta? Para proteger da inveja. Essa é a superstição. Só que, na verdade, aquilo se transforma num portal. Os espíritos, eles não podem entrar numa casa sem autorização. A partir do momento que a pessoa coloca um espelho na porta da casa, ela está dando autorização para o espiritual entrar. Eu também acredito muito assim, que a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso, um Deus ciumento. Sim. Então, Deus olha assim, então você precisa do espelho para te proteger? Então tudo bem. Então fica com o espelho. Aí você fica com o espelho. Você acaba perdendo a Sim. proteção divina, Sim. porque você está desafiando a Deus. Fala assim, Deus, eu não confio totalmente na sua proteção, vou botar um espelhinho aqui Sim. também. Né? Esses dias eu vi um amigo meu com uma nota de $2, que é uma nota rara, né? Sim. Dentro da carteira. Aí eu falei, cara, que legal. E você vai usar? Eu estava nos Estados Unidos essa semana, né? Aí, não, isso aqui... Eu tô falando de um cara de Deus. Sim. Isso aqui é para trazer prosperidade. Eita. Aí eu falei, você tá brincando, cara. Aí ele, não, cara, é porque é uma nota rara, a gente tá traindo coisa errada. Eu falei, olha, cara, deixa eu te explicar. Quem traz prosperidade são os céus, junto com o teu trabalho estratégico na terra. Cuidado com essas coisas e tal. Então as pessoas estão muito presas em Com superstição. certeza. E como eu encaro a superstição? Como um desafio a Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém.
Deus é um Deus Sim. ciumento e zeloso, está escrito na palavra. Para que eu vou provocar os ciúmes de Deus? Exatamente. Então, assim, para prestar atenção nas portas que você precisa fechar no mundo espiritual dentro da sua casa, da sua empresa. Não vou pagar o imposto não, porque no Brasil é muito difícil. Porta aberta. Imposto é para ser pago. Não consegue pagar o imposto, fecha a empresa, ué. Mas não deixa a porta aberta. Ou seja, nós não podemos quebrar princípio e colocar desculpas em outras pessoas.